Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Putz English e o vídeo de hoje vai ser bem legal. Nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre if e weather. Sim, o weather de se e não de tempo. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Galera, essa é uma dica bem simples. Existem duas palavras em inglês que significam se. Nós temos o if e nós temos o weather. Iago, qual que é a diferença entre as duas coisas? A diferença é bem simples e bem tranquila, vocês vão entender bem legal. Nós temos primeiro o if. If, ele é usado, e bem mais conhecido do que o weather, ele é usado para quando nós estamos falando de condições. Como assim, Iago, condições? Quando se houver a possibilidade de acontecer algo, outra coisa acontece. Por exemplo, nessa frase, you can visit me if you want. You can visit me if you want. Você pode me visitar se você quiser. Então, se a pessoa quiser, a condição de se ela quiser ou não, nós temos o if. Então, if, se ela quiser, ela pode me visitar. Então, if, condicional. Olha essa outra frase. If I won the lottery, I would travel around the world. If I won the lottery, I would travel around the world. Se eu ganhar na loteria, eu viajaria ao redor do mundo. Então, eu viajaria ao redor do mundo se por acaso a condição fosse eu ganhar na loteria. Então, se houver uma condição, uma outra coisa acontece. Bem simples, bem tranquilo. Nós usamos o if. If I'm wrong, you can correct me. If I'm wrong, you can correct me. Se eu estou errado, você pode me corrigir. Ou até nós podemos inverter essa frase. You can correct me if I'm wrong. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Bem tranquilo, bem simples. Houver uma condição e de acordo com aquela condição acontecer uma outra coisa, if. Agora nós temos como a segunda palavra, que também significa se, o weather. Weather. E sim, ele se pronuncia da mesma maneira que nós falamos clima em inglês, weather. Porém, a maneira de escrever é um pouco diferente, mas a pronúncia é igual. Então vai depender muito da frase e você precisa ficar atento ao contexto para você não confundir as duas coisas. Weather, ok? Weather significa se em três tipos de condições diferentes que nós usamos o weather e não o if. A primeira delas é se na condição de se houver duas ou mais alternativas. Você está especificando a alternativa. Por exemplo, na mesma situação da visita. You need to visit me whether you want or not. You need to visit me whether you want or not. Você precisa me visitar se você quiser ou não. Caso você queira ou não, não importa. Você precisa me visitar. You need to visit me whether you want or not. Então, a opção de sim ou de não, se sim ou não, não importa, você vai precisar me visitar. Outra frase que vai dar um exemplo bem mais claro para vocês, nós temos a seguinte frase. I am not sure whether I lock the door or not. I am not sure whether I lock the door or not. Eu não estou certo, eu não tenho certeza se, whether I locked the door or not. Eu fechei o cadeado ou não, eu fechei a porta ou não. Ok? Eu fechei a porta ou não. I locked the door or not. Então, eu fechei a porta ou não, eu não estou certo sobre isso. Então, esse se no meio, ele vai ser o weather. Estou dando duas opções. Perfeito? E esse é o primeiro caso se nós usamos o weather em vez do if. O segundo caso é quando nós estamos usando uma preposição antes do weather. Antes do weather, nós estamos usando uma preposição. Antes do se, nós usamos a preposição. Por exemplo, nessa frase. There was a big argument about, preposição, about, whether we move to the new house, ok? Então, whether, neste caso, ele está sendo usado depois do about, que é uma preposição. Então, houve uma grande discussão, there was a big argument about, sobre, whether we should move to the new house, to a new house. Então, tipo, houve uma grande argumento, uma grande discussão se nós deveríamos nos mudar para a nova casa. Então não tem duas possibilidades, não é uma frase de se algo acontece, outra coisa vai acontecer, mas neste caso nós estamos usando uma preposição, logo após a preposição nós precisamos usar o weather. Não existe about if, fica estranho. Então about whether we should to move a new house, ok?
Nós deveríamos mudar para a nova casa. E como terceiro e último ponto, quando nós usamos o whether e não o if, seria quando o verbo que vem logo a seguir, ele é um verbo no infinitivo. Iago, o que é um verbo no infinitivo? Vamos lembrar lá, verbos no infinitivo são aqueles verbos que são conjugados da maneira real do verbo, da maneira simples e pura, sem conjugação. Por exemplo, to talk, falar, to walk, andar, to see, ver, to live, viver. Então, quando nós estamos usando no infinitivo, é quando ele não é conjugado. Então, se por acaso eu estou usando um if ou um whether e logo após um verbo vir no infinitivo, com o to e mais algum verbo, to walk, to talk, to sleep, ele não vai ser if, ele vai ser whether, ok? Whether. Olha essa frase de exemplo. She doesn't know whether to turn left or right. Ela não sabia se era para direita ou para esquerda. Então, she doesn't know whether to turn left or right. To turn, virar, ok? To turn, logo após um whether. Ou essa seguinte frase, como último exemplo para vocês entenderem bem legal. I don't know whether to live or stay. I don't know whether to live or stay. Eu não sei se eu vou ou se eu fico, se eu vou ou se eu fico. Então, to live ou to stay. Ok? To live or stay, to live or stay. I don't know whether to live or stay. Ok? Então, logo após um verbo no infinitivo, antes, na verdade, do verbo no infinitivo, nós usamos o whether, nunca o if. Ok? Essas são as três maneiras básicas. Então, só recapitulando, o if nós usamos se ele é condicional com apenas uma condição. Se algo vai acontecer, se por acaso algo acontecer, outra coisa acontece. Nós temos o if. Se nós estivermos usando o whether, nós temos três maneiras diferentes de três lugares que nós devemos usar. Se por acaso a condição tiver duas ou mais alternativas, por exemplo, se sim ou não, se isso ou aquilo, então se tiver duas ou mais escolhas, duas ou mais ações. A segunda é logo após uma preposição, por exemplo, about é uma preposição, então logo após uma preposição nós usamos o whether. E por último, mas não menos importante, quando o verbo ele estar no infinitivo, antes dele nós usamos o whether e nunca o if, ok? Essas são as três maneiras e a principal diferença entre o if e o whether. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aqui embaixo. Comenta algumas frases sobre if e sobre whether. E se você tem alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui também. Compartilha com os amigos esse vídeo. Valeu!